Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao MauaCast. Meu nome é Alan de Mello, sou jornalista, apresentador do podcast e eu tô com uma figura ilustre aqui no podcast de hoje. Número um em oftalmologia no Brasil, que é o Dr. Tomás. Já vou apresentar ele. Quero aqui primeiro agradecer aos nossos patrocinadores, Estúdio Otimize, emissora Multicast. Davi, muito obrigado por estar aqui fazendo a operação. Sandro também. E vamos lá, sem mais delongas. Hoje eu trouxe um doutor, um médico oftalmologista, para a gente bater um papo aí sobre saúde visual, sobre oftalmologia. Eu vou fazer perguntas aqui, eu tenho certeza que você tem dúvida. Que, por exemplo, tem algumas perguntas que de verdade, eu sou muito leigo, então eu vou fazer para o doutor e ele vai esclarecer. Então, eu gostaria que você desse valor para esse programa, que assiste até o final, porque eu tô com ele aqui, número um em oftalmologia no Brasil. Com vocês, pessoal, Dr. Tomás. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo Tamo convite, muito junto. obrigado. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Massa, Estamos maravilha. aqui. Doutor, eu trouxe você porque a gente está numa pré-campanha eleitoral aí, e eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade de conseguir um acesso médico, oftalmológico, uma consulta oftalmológica, e por isso que eu te trouxe aqui para a gente bater um papo. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, né, Uhum, falasse o que que você faz aí no seu dia a dia, para a galera poder te conhecer melhor. tá bom. Eu não sou o número um do Brasil, como ele está falando, não. Meu nome é Tomás Rodolfo Júnior, eu sou médico, sou oftalmologista, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Atuo em oftalmologia com residência e título de especialista desde 1991. E a gente trabalha na área de oftalmologia geral, a gente faz procedimentos cirúrgicos em oftalmologia e eu estou aqui à sua disposição. Maravilha, doutor. É uma honra, tá, te receber aqui. Seja bem-vindo ao Obrigado. MauaCast. Doutor, vamos fazer algumas perguntas aqui, depois a gente entra na parte aí política, né? Não política, porque a política ela interfere na vida da sociedade, da população. Então a gente vai falar de gente, a gente Uhum, vai falar de pessoa. Sobretudo, além de doutor, você é um ser humano que tem um coração muito bom. Eu tenho uhum, certeza que você tem muito a colaborar aqui com as pessoas. uhum. Eu notei algumas perguntas aqui que as pessoas pediram para eu te fazer, né? Pois não. E aí você pode já começar com aquele seu jeitão já, poder Uhum, esclarecer as dúvidas. uhum. Em primeiro lugar, um rapaz me perguntou assim, pergunta pro doutor assim, se abrir os olhos debaixo da água, estiver na praia, faz mal. Conta essa pra gente aí. Olha, se você estiver nadando numa praia que tem as mínimas condições lá de saneamento e coisa e tal, não tem problema nenhum. Tem lugares que você sabe que tem aí emissários de esgoto e coisa e tal. Tem que ver como é que está a situação da praia, porque os mesmos agentes que podem te infectar, por exemplo, te dar uma gastroenterocolites, quer dizer, uma diarreia, vômito, náusea, porque você tomou água contaminada, podem também ter contaminantes que afetem o olho, causando aí conjuntivite, etc e tal. Então, abrir o olho embaixo da água não tem nenhum grande problema, contanto que a água onde você está abrindo o olho seja uma água minimamente limpa. É essa a ideia, mas Maravilha. que pode, pode. Tem gente que tem mais sensibilidade, acaba ficando com o olho mais irritado por causa do sal, ou na piscina por causa de cloro e tal, mas mal, falar que vai fazer mal, não. Às vezes tem paciente que depois de esporte aquático acaba usando um colírio para lubrificar o olho, para dar uma limpada, tirar o excesso de cloro, enfim. Mas ou esses sais que eles colocam em Uhum. piscina, no mar também, né? A água do mar é salgada, às vezes a pessoa acaba utilizando aí algum colírio lubrificante. Se você tem irritação depois de mergulhar ou de usar a piscina, procure um oftalmologista, se oriente, porque tem solução para amenizar isso aí sim, mas tomar cuidado em qual água você vai abrir seu olho, né? Uhum. É muito importante saber, né, onde que tá. Em É, piscina, por exemplo, porque tem aquela questão do cloro, né? tem gente que trata a piscina com cloro, tem gente que trata a piscina com outros sais aí, e aí a irritabilidade do olho ela é individualizada. Tem gente que Uhum. não sente absolutamente nada, e tem gente que não consegue, né, ficar com o olho aberto embaixo d'água, porque sente que o olho arde, o olho fica vermelho, então acaba não abrindo, ou usando óculos de natação, e enfim.
né, se protegendo de alguma forma, né? Mas não chega, por exemplo, a pessoa não vai ficar cega por causa de uma Não, água, não, 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 não. possível. Existem contaminantes que podem causar problemas sérios no olho, né? Existem enterobactérias, bactérias que vivem no intestino, que elas são bem ruins se elas atacarem o olho. É por isso que a gente sempre fala para o paciente, toma cuidado onde é que você vai abrir esse olho aí, pô, né? Vê se essa água está limpa, minimamente limpa, né? E, enfim, é isso. Uma pergunta que como eu falei, pessoal, eu sou leigo aqui, eu tô no seu lugar, eu vou fazer várias perguntas pro doutor. Eu ando de modo direto, doutor. E eu ando, às vezes, com a viseira, eu sempre abaixo, mas às vezes eu esqueço a viseira. E sempre vem um miserável de um mosquito e entra no meu olho. Aí eu tenho que parar a moto e tirar aqui, é horrível. Isso daí pode causar algum dano pro olho? Pode. Pode sim, porque no lugar do mosquito poderia ser uma fagulha qualquer que está no asfalto, que algum caminhão levantou com velocidade, e não é incomum e acontecia muito frequentemente. Hoje eu já não atendo mais urgências, né? Mas não é incomum as pessoas receberem impacto de corpo estranho no olho e haver perfuração, né? Corpo estranho parar dentro do olho, ter que fazer uma cirurgia, e aí você vai falar, mas corre o risco de perder a visão? Claro, corre o risco sim. Eu ia brincar com você, o capacete foi feito com viseira, não é à toa, né? A viseira não é para andar aberta, senão não teria viseira, né? Fecha essa viseira aí, pô. Mas é quente, é calor, é isso, é aquilo. Fazer o quê? Ossos do ofício, né? Você quer proteger seu olho, ou, né? Enfim. Você sabe aquela história do Ayrton Senna que morreu porque o capacete ele é feito para proteger e a viseira ele teve o azar de que aquele espeto lá como é que chama, da suspensão do carro entrou entre a viseira e o capacete. Ele estava com a viseira fechada, mas é que a viseira não é tão resistente quanto o capacete, né? Mas a viseira vai segurar um mosquito, vai segurar eventualmente um pedaço de prego que está voando e etc e tal, né? O Massa também teve uma pancada de uma mola que saiu do carro do Barrichello, que também bateu na viseira lá, bateu, sei lá, no olho, enfim. Ele teve uma série de problemas, né? Mas a viseira, esses pequenos impactos aí, protege. Então fecha essa viseira aí, pelo amor de Deus. E em relação ao mosquito, por exemplo, o mosquito pode chegar a cegar uma pessoa? O mosquito em si? Não, acho que não. Acho que não. Nunca vi. Em medicina não se fala nunca nem sempre, né? Mas eu nunca vi um acidente desse tipo por mosquito causar, porque o mosquito não é tão rígido, mas se você, eu na época de universidade, a gente via o pessoal se machucar muito com prego, com coisa que vinha do asfalto e batia no olho, e isso pode acontecer sim. Não, por exemplo, quando eu falo do mosquito, não em si o mosquito, o peso do mosquito, mas algum líquido que ele possa soltar. Não. O olho tem algum mecanismo de defesa para algum tipo de líquido que entrar? Que não seja água, por exemplo, o óleo que entra, por exemplo. Não tem barreira nenhuma. Quer dizer, se cair alguma coisa, tem que lavar o olho, usar algum colírio para limpar o olho, enfim, não tem barreira nenhuma, né? Por isso até que é importante usar a viseira fechada. É isso mesmo. Para proteger. Boa. Doutor, em relação a uma outra pergunta que me fizeram, era a respeito de olhar para o sol, se pode ter algum dano ali. Tem, claro. Opa, agora mesmo recentemente nós tivemos aí um eclipse total nos Estados Unidos e teve alguns casos de pacientes que sofreram uma queimadura de uma região da retina chamada mácula. A mácula é aquela região da retina que faz você ver cores e detalhes e etc e tal, né? Quando a gente olha para algum lugar, a gente tem uma visão de campo visual, a gente percebe o que está em volta, e quando a gente olha em frente, a gente vê ali, quer dizer, eu posso estar olhando aqui para o microfone, eu sei que você está aí, mas eu não estou vendo se você está com o olho aberto, olho fechado, eu não tenho esse detalhe, eu tenho uma noção de que tem alguma coisa no espaço. Essa visão central que me dá detalhe de saber que você está de olho aberto, me olhando e coisa e tal, ela é feita por uma região da retina que se chama mácula, e essa região ela pode ser seriamente afetada pelo ultravioleta do sol, emitido pelo sol, e não é incomum cegueira, né? Então tomar muito cuidado quando vai observar esses fenômenos aí como eclipse. Não é muito legal ficar olhando de maneira desprotegida, não é muito legal não, é péssimo olhar de maneira desprotegida para o sol. Mas pode acontecer da pessoa, tipo, tá olhando aqui, imagina que eu tô olhando pro sol aqui agora e do nada eu perco a visão, assim? Não é do nada, você vai sofrer uma queimadura, é um processo de queimadura, tá? Então você vai estar olhando agora, você vai estar lá vendo o sol. Passados alguns minutos, às vezes até algumas horas, você começa a perceber um embaçamento visual, de você olhar para alguma coisa diretamente e não conseguir estar vendo o detalhe daquela coisa, não é?
E aí você vai procurar o oftalmologista, a gente vai ver que tem um edema na retina, quer dizer, houve uma queimadura mesmo ali, não é? Meu Deus. E essa queimadura muitas vezes pode levar você a perder a visão, dependendo do tempo que você ficou exposto àquele estímulo luminoso do sol lá. Não é bom olhar para o sol de jeito nenhum. Sempre com óculos Proteção, ali, né? E não é com proteção. óculos escuro, não, tá? Não é com óculos Não, escuros? não. Tem alguns filmes, algumas proteções específicas para se olhar para o sol, não é? E então toma muito cuidado, porque não é só o óculos escuro, não. Mas o óculos escuro ele protege? Ele protege um pouco, Uhum. mas se você olhar diretamente para o sol, aí realmente, porque a intensidade é muito alta, né? Do ultravioleta que vem ali, então não olhe diretamente para o sol, não, porque não é bom. Obrigado por esclarecer, doutor. Tem uma outra pergunta que era a respeito de ler no escuro. Muita gente comentando que ler no escuro ou assistir TV, celular no escuro, faz mal para a visão. Isso é verdade? Não Mito. faz mal para a visão, é mito. O que vai acontecer se você ficar lendo no escuro é que você vai ter que prestar um pouco mais de atenção, porque a leitura fica mais difícil, né? Se você ficar, então, fazendo esse tipo de coisa, você talvez se canse mais rápido, mas que isso faz mal para o olho, não. Se você tiver boa iluminação, seu rendimento vai ser melhor. Você vai conseguir ler por mais tempo. Se você ler no escuro, você vai ter que fazer um esforço maior e você vai conseguir ler por menos tempo. Você vai acabar cansando antes, né? Mas não que isso estrague a visão. Da mesma forma, tem gente que gosta de ficar no escuro vendo televisão, olhando o celular, porque o contraste aumenta e a pessoa se sente mais confortável. Tem gente que prefere dar uma quebrada nisso e pôr uma luz qualquer indireta ali para ficar mais confortável. Isso vai de pessoa para pessoa, mas isso não faz mal. Não tem nenhum trabalho comprovando cientificamente que assistir TV no escuro ou que ler no escuro vai te fazer mal. Então, não. Isso vai dar polêmica aí, porque eu já vi muita gente falando, hein? Muitas pessoas falando. Eu conheço muita gente que leu a vida inteira no escuro e que está enxergando até hoje. Normal. Então, não tem, né? E... Contra fatos não argumenta. Exatamente. Né? Enfim. Tá vendo, pessoal, como que é bom ter o doutor aqui? E a consulta desse homem aqui não é barata não, hein, gente? Meu Deus. E eu tô tendo um privilégio aqui, ó. Não, é verdade. Tá aí. A gente ficou sabendo lá de quanto que você cobrava pra consulta. Eu falei, ó, vamos dar valor pro doutor, vai assustar hein? O público, para com isso. Vamos dar valor pro doutor. O Davi já falou, ó, o doutor vai vir aí, já faz essas perguntas aí, né, Davi? Tá certo. Doutor, em relação a outra coisa que eu escutei também, que eu vou escutando, né? Aí eu já trago pra cá. A respeito de chorar demais, faz mal pro olho, de alguma forma? Não, também. Não tem isso, não tem também. Chorar demais só se for de alegria, por favor, né? Mas em relação a mexer muito na tela, no celular, computador, isso faz mal. Então, aí existem trabalhos mostrando algumas coisas. Que você olhando para o computador e para o celular, você precisaria ter uma proteção de alguma forma contra a emissão de raios azuis que vem da tela, dessas telas, né? Esse filtro para luz azul, existem trabalhos mostrando que a luz azul a longo prazo pode fazer com que você tenha algumas patologias degenerativas de retina, ou seja, a luz azul em uso crônico e pode fazer com que a sua retina perca alguma função, ela tenha menor sensibilidade com o tempo. Você pode ter fenômenos degenerativos, a retina deixa de trabalhar da maneira adequada. Então, às vezes me perguntam assim, escuta, eu preciso mesmo não usando óculos, seria conveniente eu usar uma lente 100 graus num óculos na hora que eu estou no computador, mas que tenha o filtro para luz azul? Sim, há trabalhos mostrando que é interessante que você proteja o seu olho do computador, diminua o máximo possível a emissão de luz do computador. Então tem alguns monitores que você consegue diminuir a luminosidade e o que a gente normalmente pede para o paciente fazer é diminuir a luminosidade e ir aumentando essa luminosidade lentamente até ele perceber que ficou numa luminosidade suficientemente confortável para ele trabalhar de maneira adequada, sem ter aquela exposição enorme à luz ali. Né? E o filtro para luz azul no óculos é importantíssimo se você usar grau. Se você não usa grau,
seria interessante você tentar fazer um óculos 100 graus, mas que tenha a presença do filtro para luz azul. Tá? Maravilha. Uma coisa que eu tenho dúvida, por exemplo, quando eu não estou usando óculos há muito tempo, há 1, 2 semanas, eu percebo que eu fico tranquilo. Eu não tenho tanta necessidade do óculos. Porém, quando eu começo a usar o óculos, um dia, 2 dias eu tiro, dá aquele incômodo. Por que isso acontece? Então, existe um aparelho dentro do olho, quando você tem grau baixo, existe um aparelho dentro do olho que ele faz com que a imagem seja corrigida. A luz entra para dentro do olho de maneira distorcida e você tem uma lente que ela é movimentada por uma musculatura e essa lente ela consegue, em parte, corrigir esse defeito. Eu estou falando isso de uma maneira muito simples, mas a ideia é que você tem um aparelho dentro do olho que consegue, até certo ponto, acomodar a imagem para que ela seja focalizada na retina e você fique bem. Quando você põe o óculos, esse aparelho ele começa a trabalhar menos, porque ele não tem que sofrer esse desgaste. Então, quando você para de usar o óculos, esse aparelho tem que voltar a trabalhar. Esse aparelho ele é movimentado por uma musculatura. Se você usa essa musculatura todo dia, esse aparelho vai trabalhar melhor. Se você não usa essa musculatura todo dia, existe uma tendência dessa musculatura ficar um pouco mais flácida. É que nem exercício físico. Você fica lá marombadão fazendo atividade física, você para, você perde massa. Não é? O que acontece? Acontece que você tem que medir custo-benefício. Se você tem um grau baixo e está conseguindo tocar a sua vida normalmente, sem sofrer sonolência no fim do dia, dor de cabeça no fim do dia, enjoo, embaralhamento da visão depois do almoço, enfim, você está conseguindo tocar a sua vida a despeito de ter grau baixo, ótimo, bacana, vai levando até quando o seu organismo permitir. Vai chegar um momento em que mesmo você, por causa da nossa idade, conforme a gente vai ficando jovem há mais tempo, que esse aparelho vai perdendo mesmo a função. Então ele começa a corrigir menos a situação. Quando você é jovem, como o Alan aqui, o que acontece é que você tem uma capacidade de acomodar isso e você consegue ficar mais tempo sem o óculos. Quem tem que dizer se você vai usar mais ou menos o óculos é você mesmo. Se você perceber que seu rendimento está caindo, porque esse aparelho já está cansado e não está dando muita conta, aí você põe o óculos. Né? Se você acha que está tudo bem, fica sem óculos. Acontece que gente como eu, por exemplo, que tem um grau mais alto, não dá nem para brincar de tirar o óculos, porque quando eu brinco no consultório que se eu tiro o óculos eu fico surdo, né? Não consigo mais nem prestar atenção no que está sendo falado. Então, a ideia é que é custo-benefício, tá? E outra coisa também, nossa, pessoal, tô adorando, de verdade. Muito, muito bom o papo aqui. Tamo aí, obrigado. De verdade. Outra coisa, às vezes tem dia que minha visão tá boa, tem dia que não está. Isso tem a ver com a alimentação? Tem a ver com uma série de coisas. Sono. Dormiu bem? O seu olho vai funcionar melhor. Se alimentou bem? Seu olho vai... É como tudo no organismo. Se você dorme bem, você está menos cansado. Se você se alimenta bem, você está menos cansado. Tudo funciona melhor, né? Se você está estressado demais, tudo piora. Então, esses fatores de estresse, déficit de sono, alimentação irregular, tudo isso daí implica também no rendimento visual. Também, obviamente, existem patologias que fazem com que a visão do paciente oscile. A principal delas é o diabetes. Um diabetes mal controlado, normalmente tem paciente que sabe que fez besteira em relação ao diabetes pela visão. É aquele cara que no fim de semana foi no churrasco, comeu, bebeu, teve doce, teve pão, o cara encheu a cara, enfim, e ele é diabético, a glicemia vai estar descontrolada, e esse cara acorda na segunda-feira, está tudo embaçado. Aí ele fecha o bico, se cuida aí 4, 5 dias, põe as coisas no lugar, o olho volta a funcionar como antes daquele pico de glicemia. A glicemia alta, ela normalmente faz com que a visão mude. Né? Tanto que, por exemplo, grau de óculos, o paciente vem fazer exame no consultório quando é diabético. A glicemia dele está controlada, o grau que ele vai usar é diferente se ele vier no momento em que ele está com a glicemia mais alta. Nossa. Muda mesmo o grau. E eu até brinco com o paciente, ou você faz óculos para todos os níveis de glicemia, né? Ou você se cuida e mantém sempre a glicemia controlada para que a visão funcione com um óculos só. Caramba, tá? que massa, que legal. E esse dia desses, você postou um vídeo lá, pode falar você, né? Você postou um vídeo lá falando da tatuagem, quem tatua o olho. Deu bastante repercussão, né? Muita gente compartilhando o vídeo. E eu gostaria que você tocasse nesse assunto aqui novamente.
o que você acha das pessoas que tatuam o olho, que fica tudo preto assim, Então, aquela coisa? o que acontece é o seguinte, colocar substâncias que não são próprias do organismo no olho, a chance de você desenvolver patologias como glaucoma, a chance de você ter uma infecção, a chance de você ter problemas visuais é muito grande. Então, tem que tomar muito cuidado e o que a gente preconiza é que o paciente não faça isso, né? Agora, existem situações especiais. Tem pacientes, por exemplo, que sofreram acidentes, tiveram perfuração do olho e ficou com uma marca branca na córnea em alguma região, aquilo está chamando atenção. Existem trabalhos sendo feitos para fazer micropigmentação da córnea, para não deixar essas manchas brancas que chamam atenção. Tem gente trabalhando nisso. Não é a minha praia. Né? Já falei isso em outro podcast, não é a minha praia isso, mas eu sei que existe isso. Então, se você vai usar terapeuticamente, em situações muito bem estudadas, bacana, vai melhorar a estética, vai melhorar a autoestima do paciente, porque ele tem uma mancha branca lá que chama muita atenção no olho. Agora, fazer como você, naquele vídeo que o pessoal que trabalha comigo do marketing colocou, da pessoa injetando substâncias para ficar com a esclera, que é a parte branca toda preta e coisa e tal, isso aí, cara, isso aí só vai trazer benefício para o oftalmologista desse cara. Porque esse cara vai ter glaucoma, esse cara está sujeito a perder a visão, vai ter que fazer uma série de intervenções e o médico vai ter que ficar ali para tentar recuperar aquilo e às vezes não consegue recuperar. E é irreversível aquele processo, né? Em tese, alguns casos a gente até consegue, se for uma coisa assim, mas na grande maioria das vezes, pelo menos do que eu tenho conhecimento, porque graças a Deus não tenho muita experiência nisso, né? Normalmente esses pacientes vão procurar serviços de urgência, porque eles chegam com crise de dor, eles chegam com perda súbita da visão, então eles não vão para o consultório comum, eles vão para os hospitais aí passar nos mas em geral a chance de você reverter quadro de baixa de visão nesses pacientes que estão com problema agudo por ter feito esse tipo de procedimento, a chance de ter problema visual é altíssima, mesmo de às vezes perder a visão mesmo, tem que tomar muito cuidado com isso. Maravilha. Recentemente um vídeo viralizou, milhares de visualizações, você falando da saúde visual infantil. E eu fiquei curioso, por que isso chamou tanta atenção? Por exemplo, a criança nasceu aqui agora, o pai já tem que levá-la no oftalmologista? Na verdade, nos hospitais em geral, hoje o que acontece é que a criança nasce e ela passa no primeiro, segundo dia de vida por um teste chamado teste do olhinho. Esse teste ele consiste em colocar uma iluminação no olho da criança para ver se esse olho emite aquele reflexo vermelho que significa que a luz está entrando para dentro do olho da criança, que não tem nenhum meio ali que está opaco. Né? Esse teste nem sempre é feito nos hospitais, então eu aconselho sempre a se levar. Se o hospital não fez, levar no oftalmologista, porque casos em que você tenha, por exemplo, catarata congênita, porque é uma possibilidade rara, graças a Deus, mas existe, você tem que tratar muito precocemente. Eu já falei isso em podcast, o desenvolvimento da visão da criança começa da hora que a criança nasce até os 7 anos de vida. Tudo que você vai desenvolver de visão, você vai desenvolver nessa primeira infância. Se você tem algum problema, essa criança não enxerga bem por algum problema, qualquer que seja ele, falta de óculos, uma catarata congênita, um glaucoma congênito, e uma série de outras coisas que podem acontecer. Se você trata isso rapidinho, aquele olho vai funcionando e ele vai se desenvolvendo. Se esse olho tem um problema que a luz não está entrando por uma catarata, por exemplo, não está entrando porque ele tem um grau muito alto, tal, e você não corrige, o sistema nervoso central ele vai dar atenção a desenvolver mais o olho que dá menos trabalho para ele. Ele vai pegar o olho bom e vai desenvolver a visão desse olho e vai deixar esse olhinho que está ruim meio de lado. Então, as vias ópticas que levam e trazem informação para o olho, essas vias vão se atrofiar nesse olho que não está sendo usado. E isso é irreversível depois dos 7 anos de idade. Tem gente que, por exemplo, só descobre que tem uma diferença de graduação de um olho para o outro quando entra na escola, que o professor às vezes nota que a criança não está conseguindo enxergar bem a lousa, ou o rendimento não está sendo bom, aí vai no oftalmologista e se descobre que tem uma diferença, por exemplo, de grau muito alta de um olho para o outro.
Se você não tratou isso antes dos 7 anos de vida, a chance de você recuperar a visão daquele olho é muito baixa. Então, o que a gente recomenda? Primeiras semanas de vida, se não foi feito o teste do olhinho, passou aí 1 semana, 2 de vida da criança, chegou em casa, deu aquela, né? Vamos nos acostumar com esse novo serzinho que está aqui, marca o oftalmologista e leva, né? Então, logo que nasce, deve levar. E a gente preconiza que a criança, antigamente a gente falava assim, o olho está normal, a gente vai ver a criança com 1 ano de idade, depois com 3, depois com 5, depois com 7. Está mudando um pouquinho esse conceito, porque as crianças estão hoje entrando no mundo virtual muito mais rapidamente, né? Então, tem bebê que já nasce com o celular na mão. Então a gente está mudando um pouquinho isso. Isso é recente, está se pedindo para que agora se avalie as crianças a cada ano. A cada ano. Em função do quê? Temos trabalhos também mostrando que o uso de tela em crianças faz com que exista uma chance muito maior dessas crianças desenvolverem miopia, que é uma dificuldade para enxergar para longe. Isso precisa ser corrigido, né, com óculos. E a ideia é que antigamente a gente via assim um número limitado de crianças com miopia. Hoje a gente está vendo assim muito mais, mas muito mais mesmo. Todo dia a gente vê, cada vez mais a gente vê crianças mais novas desenvolvendo miopia. Né? Por causa do celular. Por causa de uso de tela. Celular, computador, notebook, tablet, videogame, enfim. Né? Então, realmente tem que acompanhar de perto. E como que, por exemplo, eu sou pai, como que um pai ele pode perceber ou descobrir que a criança está tendo problema de visão? Porque às vezes a criança não sabe falar. Tá. Como que ele consegue? Existem alguns sinais. O primeiro deles, a criança entortou o olho. Para qualquer lado que seja, para fora, para dentro, para cima, para baixo, para onde for. Se olhou para a criança está entortando o olho, corre para o oftalmologista, porque aquele olho que está entortando não está funcionando bem. Tem gente que procura tirar a fotografia da criança e colocar para ver se a criança tem aquele reflexo vermelho na foto. Antigamente era muito mais fácil fazer isso, porque tinha as máquinas fotográficas, né? Hoje com o celular eu acho que ele já corrige automaticamente o olho vermelho. Eu não sei se é verdade ou não, vocês que estão envolvidos em tecnologia, mas outro dia eu vi um comentário de um colega que parece que tem um aplicativo que estão fazendo agora para tirar essa compensação do celular, para justamente poder tirar fotografia e observar o reflexo vermelho, se isso é verdade ou não. Quer dizer, antigamente o reflexo vermelho era uma coisa ruim, agora o pessoal está querendo voltar, né? Que doido isso daí, que loucura, enfim. né? Então, assim, esse sinal de estrabismo, do olho entortar, isso é um sinal. Criança que esfrega muito um olho só, você tem a criança que está andando e vive trombando, né? Quer dizer, tudo bem, está nos primeiros dias que está andando, vai tropeçar, vai cair e tal. Mas você vê que a criança tem uma coisa que ela fica batendo em tudo, leva no oftalmologista. Melhor errar pelo excesso do que pela falta. Sinal de alerta. Mas todo ano, mesmo que você não note nada no seu filho, leva esse guri ou essa guria pro oftalmologista. Maravilha, com certeza. Usar colírio, eu posso usar colírio todos os dias? Dependendo do colírio, sim. Dependendo do colírio, você não pode usar nenhuma vez, nunca. Então, vai depender de cada caso. Os colírios lubrificantes, eles podem ser usados. Tem colírio aí que você pode pegar o dia inteiro, a cada 5 minutos, sem problema. Né? Tem colírio que vai dar um pouco de reação, vai dar problema. Então, sempre antes de pingar colírio, conversar com o oftalmologista, tá? Cuidado com venda de medicamento para utilizar no olho em farmácia. Né? Não estou dizendo que o farmacêutico faz tudo errado, não estou querendo dizer isso, mas acontece de às vezes ser prescrito medicação que não é adequada para o olho, que não tem patologia, e aí acaba causando um problema que o paciente não tinha. Uma outra pergunta. Olhos claros, assim como os seus, tem mais sensibilidade a ter algum problema ou alguma coisa do gênero? Não, patologia não. O que a gente sabe é que o olho claro, como ele permite mais entrada de luz, em geral, quem tem olho claro tem mais fotofobia, ou seja, a luz aí fora, a luz desses refletores e coisa e tal, incomoda um pouco mais do que quem tem o olho mais escuro, mais castanho, né? Mas ter mais índice de patologia porque tem olho claro, ou ter alguma patologia mais frequente em olho claro do que em olho escuro, não, isso não é assim, não. Tem pessoas que só precisam de óculos para ler?
Existe Tem isso? gente que enxerga muitíssimo bem de longe, é uma águia, só que de perto não lê nada. Isso acontece sobremaneira depois dos 40 anos, né? Gente que nunca usou óculos, depois dos 40 começa a esticar o braço para leitura, e aí tem que procurar o oftalmologista para fazer essa avaliação. Maravilha. Tem aqui algumas perguntas que eu vi que você abriu uma caixinha de perguntas no seu Instagram Uhum, e ali apareceram algumas perguntas. uhum, Que inclusive algumas o senhor respondeu. uhum. Tem um aqui, ó. Deixa eu passar aqui para cá. Eu gostaria que você falasse aqui novamente se você já respondeu, no caso, né? Como que você lida, por exemplo, com as pessoas que têm medo de fazer uma cirurgia na visão? Como que é isso daí? O que você Olha, falaria para uma pessoa que está com medo? isso é uma coisa interessante, porque depende muito da maneira que você aborda o paciente, né? O paciente chega no consultório, eventualmente, por exemplo, tem uma catarata e ele ele recebe essa informação pela primeira vez de você. Ah, eu acho assim, a gente tem que deixar o paciente tranquilo, porque assim, algumas patologias no olho, como catarata, não são patologias que demandam uma obrigatoriedade de correção cirúrgica, não é? Então você tem que explicar para o paciente que a catarata ela impede a entrada da luz no olho, a visão vai caindo progressivamente, você vai piorando, tá. E você tem que explicar para o paciente como é que é feito o procedimento, qual é o tipo de anestesia, quanto tempo aquela cirurgia dura, não é? E vai esclarecendo para ele, porque tem gente que acha que você vai pegar uma peixeira e enfiar dentro do olho para arrancar alguma coisa de lá de dentro. Tem gente que acha que isso é feito com você mordendo um pau. Estou exagerando, né? Vai morder um pauzinho porque não tem anestesia. Não, não é assim, né? Então, você explica qual é o ganho que ele teria se ele fizer a cirurgia, o ganho de qualidade de visão, você explica para ele o procedimento cirúrgico, o tempo que vai levar, o tipo de anestesia, a sedação, porque isso não é feito sem sedação, a gente tem um anestesista em sala que fica cuidando de você enquanto a gente está cuidando do olho. E o paciente esclarecido, normalmente ele perde o medo, ele fica mais confiante. Tem patologias, por exemplo, que a gente tem que agir um pouco mais rapidamente. O cara chega com, por exemplo, uma crise de glaucoma agudo, precisa tratar, às vezes a medicação não faz efeito, você precisa levá-lo para a cirurgia, ele não pode pensar muito, mas como a crise de glaucoma agudo dói muito, a dor joga a favor da gente, porque o paciente vai falar assim, não posso ficar com essa dor, então eu preciso resolver. Então ele se motiva, né? A despeito do medo, ele fala, não tem outra solução, ou eu vou ou eu sofro. Exato. Então eu prefiro ir para tentar acabar com esse sofrimento. Mas orientação é uma coisa que faz o paciente relaxar, né? E não é muito complicado. A única coisa que eu acho assim que a gente tem que tomar cuidado é que algumas pessoas trazem o familiar. Então vou dar um exemplo aqui assim. Você tem lá um pai e uma mãe que estão com catarata, estão naquele mundinho deles, eles estão adaptados àquilo, com aquele nível de visão que eles têm, e às vezes vem algum familiar com o pai, com a mãe, e fala assim, olha, ele tem que operar a catarata, né? E eu sempre gosto de tomar muito cuidado com isso, porque a experiência prática sempre me mostrou o seguinte, quando o paciente está motivado, ele está afim de melhorar, a cirurgia é mais tranquila, o paciente tem um pós-operatório mais tranquilo, ele fica contente mais rapidamente, né? Porque ele está motivado. Chegar e falar assim, não tem que fazer, eu não sou partidário disso. Então, às vezes, eu percebo que tem gente que fica pressionando. Não pressione os velhinhos, não. Deixa os velhinhos operarem a hora que eles acharem que eles têm que operar. Eles vão perceber. Quando você começa a não desenvolver direito as suas atividades habituais, porque você está com um problema visual, aquilo vai, né, fazer você falar assim, não, eu preciso tomar uma providência, porque não dá para ficar assim, né? Então, tudo tem seu tempo. Aí me pergunto assim, por exemplo, catarata. Mas escuta, catarata não tem uma história de que quanto mais cedo você opera, mais fácil é para o cirurgião? Sim, é verdade. O cristalino, que é uma lente que você tem dentro do olho que fica opaca quando você vai operar, esse cristalino, quando ele está no início da catarata, ele é mais macio, ele é mais molinho. É mais fácil de você fazer a remoção dele, você precisa utilizar menos laser, menos ultrassom, enfim.
o procedimento é mais simples. Quando o cristalino fica mais opaco, ele vai também ficando mais duro, você precisa usar mais coisa. Então, realmente facilita para o cirurgião. Mas não muda muito o prognóstico em mão habilidosa. Em mão habilidosa, tanto um cristalino mole quanto um cristalino mais duro, mais antigo, mais opaco, a situação vai se resolver da mesma forma, entendeu? É porque às vezes eu acho que a pessoa até quer fazer cirurgia, mas ela tem algum medo, alguma ignorância, algum preconceito, achando que aquilo vai ter vai ficar pior, ela Olha, perder você a visão. sabe que a coisa mais engraçada do mundo é que o paciente às vezes fica me namorando durante meses para operar o primeiro. Mesmo? Isso eu sempre conto. A minha mãe, por exemplo, para operar a catarata, ela tinha muito medo. Minha mãe. Uhum. E aí nós operamos, depois de muito tempo, ela raspando o carro na garagem, enfim, ela começou a ter um monte de problema, aí ela falou, bom, não tem mais jeito, vamos lá. E aí você opera o primeiro olho, a pessoa chega no seu consultório no dia seguinte, falando, doutor, por que o senhor já não me operou antes? Eu falei, eu operei antes porque eu não ia pôr arma na tua cabeça. Ah, quando é que nós vamos operar o outro? Aí a pessoa já quer operar o outro olho imediatamente. Uhum. Então eu sempre brinco que o cara reluta um pouco no primeiro olho. Quando ele vê que o procedimento é rápido, indolor, etc., o pós-operatório é tranquilo, ele fala assim, não, agora eu quero operar outro olho rapidamente. Mesmo porque quando ele opera um olho, aquele olho que a gente sempre opera o pior primeiro. Uhum. O paciente ele olha para o outro olho que ele achava que era um olho bom, e aquele olho também já está ruim, aí ele fala assim, não, agora eu quero operar o outro também. Entendeu? Que louco, né? E a melhora é instantânea assim? Normalmente a melhora é muito rápida. Muito rápido. Cirurgia refrativa, por exemplo, para tirar óculos, em geral a resposta visual, assim, o paciente entra na sala para operar sem enxergar, porque ele está sem óculos, ele está com o grau, principalmente em graus mais altos, né? 5 graus de miopia para cima, o paciente ele entra meio sem saber como é que está a coisa, e ele já sai da mesa cirúrgica falando assim, puxa, né? A gente tem até um relógio na sala que a gente sempre brinca com o paciente, que horas são lá, né? E ele já vê. Então, ele já vê a hora, enfim. Então, a recuperação é muito rápida. E catarata também é uma recuperação muito rápida, contanto que haja uma seleção adequada de paciente, haja uma seleção adequada de olho e o paciente também faça uma seleção adequada de profissional. Porque em toda área existem profissionais e profissionais. Tem gente boa e gente ruim em todo tipo de profissão, né? Com certeza. É isso. Isso é uma pergunta que eu ia fazer para você. O que você recomenda? A pessoa continuar usando óculos ou ela tira o óculos na cirurgia? Você vai dela ou você pode dar uma orientação? Eu não recomendo nada. Eu acho assim, se você tem vontade de ficar livre do óculos, aí você tem que procurar saber se, em primeiro lugar, você tem bom prognóstico cirúrgico para operar. Não é todo mundo que você pode operar. Essa cidadão, paciente vai ter que passar com um profissional, fazer uma avaliação, ver se os exames estão em ordem. A gente tem um normograma que a gente faz alguns exames, vê alguns parâmetros. Se o paciente entra dentro daquele normograma, está bem, ele está dentro daquele envelope, a gente vai operar e ele vai ter um prognóstico visual muito bom. E tem pacientes que, se ele está fora desse envelope, você vai operar, você vai arrumar problema, às vezes até piorando a situação do paciente. E qualquer idade pode operar? Não. Normalmente a gente opera acima dos 18 anos, o paciente precisa dar uma autorização. Pode operar, entendi. Mas, em geral, ele precisa ter pelo menos 2 anos de estabilidade no grau. No meu caso, por exemplo, eu tenho miopia e astigmatismo. Meu grau é 1, 25 e 1. Fica ali. Mas você está com 16 anos ainda, não pode operar. Né? Então, eu tenho 29. Mas, por exemplo, como meu grau não preciso operar, então, no caso. Operar, tipo assim, uma cirurgia seria um nível... Depende muito. Tem gente que tem 1 grau de miopia e acha que é um absurdo ele ter que ficar de óculos. Ele não quer, ele não gosta, ele não se sente bem com aquilo. E aí ele quer se livrar do problema. Você pode operar meio grau, 1 grau. Você pode operar 8. Vai depender de cada um. Tem gente que tem 10 graus de miopia e não quer operar. Tá feliz da vida com a óculos dele lá. E, por exemplo, eu tô com 1, aí eu vou para 0, aí eu posso desenvolver novamente ou estabiliza? Então, normalmente, antigamente, a gente falava assim, que as mulheres, em geral, perto dos 18, 19 anos, estavam com grau estabilizado. E os homens ali com 20, 21 anos, estabilizava o grau. Esse advento do computador e do celular mudou completamente. A gente vê gente hoje com 35, 36 anos e o grau ainda não está estabilizado. Então, cada caso é um caso, né? A gente precisa ter estabilidade no grau para que você corra menos risco. O maior risco de uma cirurgia refrativa dessa para tirar o óculos é um dia o grau voltar em algum grau. Então tem gente que, por exemplo, opera 5 de miopia, passa 20 anos sem grau nenhum e de repente volta aí 1 grau e meio. Volta pouco. Tem gente que você opera mais até do que isso, há 30 anos se você operou,
Eu tenho casos de paciente que eu operei há 30 anos, era um grau absurdo, o cara você perde o paciente, o cara nem vem mais te ver, porque ele está tão bem que ele não precisa de você. Então, cada caso é um caso, né? Mas o que precisa ser feito é uma avaliação pré-operatória para ver se você teria bom prognóstico e se você teria uma situação em que você não teria uma piora da saúde do seu olho se você operar. Maravilha. Essa que é a jogada. Pessoal, vou te falar uma coisa. Esse papo tá sensacional, mas eu acho que eu vou ter que liberar o doutor, né? Que o doutor tá na correria aí. Eu até anotei algumas perguntas, a gente vai falar um pouco aí sobre a população. Vamos marcar uma segunda rodada? Vamos marcar um segundo? Vamos, se você quiser falar mais 10 minutinos, eu tenho. Você tem 10 minutinhos? Tenho, vamos lá. Então maravilha. Vamos lá. Eu me preocupo muito com isso. Não, obrigado. Mas maravilha. Pessoal, nossa, verdade, doutor. Primeiro eu quero te agradecer por essa aula que o senhor está dando, está esclarecendo muitas dúvidas. E assim, pessoal, a visão é tudo, né? Eu acho que, falando, se eu outra coisa aqui, que eu escuto muito, né? Visão é tudo, doutor. Não. Olha, eu vou falar coração, cérebro, pulmão, rim, tudo é tudo. Fígado, tudo é tudo, né? Quando alguém me vê, vai, doutor, eu não posso imaginar se eu perder a minha visão. Se você perder o coração, vai ficar ruim também. Verdade, então, verdade. tudo é tudo. Faz sentido. Mas, por exemplo, se eu perguntar assim, vou perguntar para o senhor aqui, vou perguntar para você. Se fosse para você escolher entre escutar, enxergar ou andar, por exemplo, o que você prefere? Com certeza, eu acho que enxergar. Enxergar. Por quê? Com certeza. Porque eu acho que é o principal sentido, né, da gente é a visão. Eu acho, né? Eu acho que assim, visão é uma coisa muito importante, audição é uma coisa muito importante. Sabe bem o que é a audição quem perde. Mas a visão também. Sabe muito bem a falta que faz quando você perde a visão. Porque o olho, ele te traz uma série de informações que você num ambiente, por exemplo, você não precisa escutar, mas você está vendo o que está acontecendo, você fala, opa, não é? Eu acho que as duas coisas juntas é melhor, tal. Tem outros sentidos que tato, por exemplo, não sei se tem muito, mas a visão para mim é o mais importante. Se eu tivesse que perder alguma coisa, que perca, como você falou, a audição, o movimento das pernas e tal. Mas a visão acho que é muito importante. Né? Maravilha. Doutor, como que é em relação à sua família? Como que é? Que sua família acha aí de você? Porque eu sei que muita gente comenta lá nos seus posts. Eu não sei se é alguém da sua família, mas as pessoas têm muito orgulho aí, né? Como que você lida aí com a sua família? Você passa muito tempo com eles? Ou não? Trabalha muito? Eu passo menos tempo do que eu gostaria de passar. Né? A minha família mora no interior do estado, meus pais moram no interior do estado. Meu filho estuda numa cidade no interior do estado também. Então a gente tem um contato restrito, né? Assim, por causa da distância. Mas eu tenho um relacionamento super bacana de conversar todo dia com eles e estar sempre. Hoje em dia, a tecnologia tem algumas coisas que ajudam muito, né? A gente fala com o pessoal todo dia e isso aí, de certa forma, faz com que, se eles têm orgulho de mim, eu acho que sim, ninguém nunca reclamou, não, mas eu acho até que sim, não sei, talvez a gente tenha que fazer depois uma ligação aí, perguntar e aí, né? Mas ninguém está me maltratando, não. Se quiser, pode ficar à vontade, imagina. É capaz de você receber uma mensagem aí de alguém da família falando assim, não, ele é bacana. Maravilha. Né? Depois eu vou pagar alguém para te mandar uma mensagem. Fechou. Dizendo que eu sou bacana. Como que o que você normalmente, eu vi que você às vezes corre, está fazendo uma caminhada, o que você gosta de fazer no tempo ocioso, que você não está trabalhando? Eu sou um pouquinho preguiçoso para atividade física, eu confesso, eu gosto de caminhar eu até caminho bem, queria caminhar mais, mas sou um pouco preguiçoso, qualquer coisa para mim é desculpa para não caminhar, eu sempre me cobro isso, mas tomar atitude é que precisaria tomar um pouco mais. O médico não é perfeito, o médico também tem alguns defeitos. Eu gosto de assistir filmes, séries, documentários, esporte, enfim. Aquilo que a televisão nos proporciona, isso aí eu gosto bastante. É óbvio que assim, quando tem oportunidade de ir para um lugar que tenha mata, eu gosto mais do interior do campo do que do litoral. Talvez porque eu sou muito branquinho e não gosto muito do sol, e não gosto mesmo de tomar muito sol, mas enfim, nas horas vagas é relaxar em casa vendo um bom filme.
tendo uma boa companhia, tomando um vinhozinho ou tomando uma cervejinha, Opa! né? Aí, Quem não gosta, aí né? é bom Quem demais, não né? gosta, né? É isso. Maravilha. Tem uma. Eu separei aqui uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, né? Mas antes eu quero falar aqui. Teve um caso que eu peguei esses dias, que eu fui atender um rapaz na casa dele, um senhor de 67 anos, e aí ele pegou e tava. Aí foi consertar alguma coisa lá no trabalho, ou na casa dele, eu não lembro, e um pedacinho de cano pegou no olho dele. Hum, E ele pegou, ele falou assim: ó, eu enxergo você, mas é como se tivesse um plástico na minha frente. Então ele hum, tá gradativamente perdendo a visão. hum. E aí ele foi lá e passar no. Ele começou a fazer um tratamento lá no SUS e disse que o tratamento parou e tem mais de 2.000 pessoas na fila com uma consulta oftalmológica. Eu gostaria que você desse um conselho para alguém que está passando uma situação assim, porque é triste ver que às vezes 2.000 pessoas só na cidade de Mauá para ser atendida com uma consulta oftalmológica. Qual conselho que você daria assim para ajudar, né? Uma luz, talvez? Olha, é extremamente complicado pelo seguinte: o Brasil, ele ainda tem, acreditem, esses 2.000 aí que você falou, É, pacientes de Mauá, o Brasil tem um sistema de atendimento pelo Sistema Único de Saúde que ainda é muito bom, apesar dessa demanda de pacientes, né? Existe uma fila mesmo, eu mesmo atendo no SUS. E eu escuto todo dia, quando eu estou trabalhando, que a pessoa esperou 8 meses, um ano para passar em consulta. Eu acho isso um absurdo num país como o nosso, né? Porque, infelizmente, falta investimento na área de saúde. É, eu não sei qual é o interesse que se tem. Na verdade, eu sei, mas não vou discutir isso porque não uhum, existe um interesse, talvez, de deixar a pessoa doente nesse país e desinformada, né? Para que uma pessoa que tem saúde, que tem boa informação, ela toma decisões melhores, inclusive para o país dela na hora de votar e coisa e tal. Então, o conselho, na verdade, que a gente pode dar é o seguinte: quer dizer, se você não está enxergando bem, estou falando da minha área, é procurar o posto de saúde mais perto da sua casa, solicitar uma consulta com o oftalmologista. Às vezes você tem que passar pelo clínico para que o uhum, clínico solicite, tem uma burocracia aí, mas entrar nessa fila, né? uhum. O Brasil já tem sistemas de atendimento em saúde de baixo custo, consultas a preço popular, que também absorve uma parte dessa demanda, mas a gente sabe que tem gente que não tem condição nem de pagar essa consulta a preço popular. E aí, realmente, o que fazer é complicado. Eu acho que a gente tem que cobrar um pouco mais a esse pessoal que governa a gente Sem de uma dúvida. forma mais firme, civilizada, né? É um jogo, isso aí é um jogo É. de forças, mas eu acho que a gente é muito, como brasileiro, eu posso falar por mim, não vou falar por todo mundo, mas eu vou falar por mim. Eu acho que a gente é muito acomodado, Aham. né? A população, ela não sabe, na verdade, qual é a força que ela tem. E o brasileiro, especialmente, é muito acomodado, né? Aquela história que a gente fala que o brasileiro gosta de cerveja e carnaval, não é mentira, né? Verdade. A gente eu lembro de uma história de um tio meu que morava na Inglaterra e o pessoal uma vez, isso na década de 60, e o pessoal uma vez aumentou o preço do leite, aumentou centavos lá de libra, né? Era uma diferença mínima e a população simplesmente parou de comprar leite. Parou de comprar leite. Passado uma semana, o preço do leite caiu de novo, né? O brasileiro não faz isso. O brasileiro ele dá um jeito de ou comprar uma marca mais um leite inferior, ele dá um jeito de, sabe, o cara dá um jeito. O brasileiro é muito bom para dar um jeito. E se Mas contenta. a gente devia parar, né? Ter mais, mas a gente não tem esse espírito, né? Igual 2013. Lembra que em 2013 o povo foi pra rua É. e as coisas começaram a andar, principalmente pessoas começaram a ser presas. Depois o povo cessou e não foi mais. Então, esse é o grande Cê, problema. A cê, gente cê- faz uma é, coisinha assim, depois fica anos sem fazer é, aquela coisa mais, né? exatamente. E é isso. Então é isso. Tem muita influência em tudo que acontece, tem muita influência da mídia, né? Isso aí vocês que estão na área são mais esclarecidos do que eu para falar sobre isso, mas eu acho assim, é de dar dó um paciente que está precisando de uma refração, que é um exame para ver grau de óculos para perto,
que é uma coisa que chega para mim, que tem experiência à beira do ridículo, é uma coisa simples de resolver, e o cara não tem acesso. Tem que esperar um ano para fazer um óculos para leitura. Absurdo. Aí o que acontece também é que esses caras acabam, falando em oftalmologia, só para a gente dar uma. Cuidado com essas consultas gratuitas. Cuidado com essas consultas que você faz aí, que o cara te pega na porta, na rua aí do comércio. Eu não vou dizer quem faz isso, mas você que está me ouvindo, me vendo, sabe o que eu estou falando. Porque nem sempre é oftalmologista te atendendo, ou quase nunca é oftalmologista te atendendo. É mesmo? É. E às vezes a pessoa não tem a visão de saúde, ela tem uma visão apenas comercial, querendo vender óculos, e você acaba saindo de lá com uma prescrição de óculos, e o cara que te deu a receita, ele não sabe se você está com glaucoma, ele não sabe se você está com uma lesão de retina que poderia ser tratada antes de dar problema, porque ele não tem nem equipamento e nem conhecimento para te examinar e discernir. Então, tome muito cuidado. Consulta de qualquer problema de saúde, faça com médico. Presta bem atenção se o cidadão de fato é médico. Não adianta só acreditar naquilo que a pessoa que te pegou na porta lá falar, porque para falar que um outro profissional que não tem nada a ver com medicina, que ele é médico, cuidado, cuidado. Só isso que eu digo. Boa. Tá? Maravilha, doutor. Doutor, a gente já está estourando os 10 minutos aí. Eu quero te fazer as 2 perguntas finais. Essa primeira é um pouco difícil, mas para você pode tirar de letra, acredito. Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Eu não sei se alguém já te fez. Doutor Tomás, qual que é o seu medo? Rapaz, meu medo básico assim é se tiver algum problema de saúde, não terminar logo, sabe? Por vários motivos. Primeiro, porque eu não quero ficar dando trabalho para ninguém. Dependendo de ninguém também não quero ficar. Deve ser uma situação meio difícil, né? Apesar de eu ser bem resiliente, mas eu acho que eu não queria, na verdade, dar trabalho para ninguém. Né? Então, o medo é que se tiver aqui, e obviamente que um dia vão gritar meu nome lá de cima e falando assim, venha, né? Que seja uma coisa rápida. Eu acho que isso aí é o mínimo que eu posso fazer por aqueles que estão em volta de mim, né? Não dar trabalho. Acho que é isso. Muito sensato. Basicamente, acho que é isso. E qual é o seu sonho? Rapaz, meu sonho é ficar em algum lugar sentadinho numa varanda, olhando para uma mata, ouvindo o barulho dos bichinhos que estão andando por ali. Esse é meu sonho de um dia poder sair dessa loucura, né? São Paulo, posso até estar enganado, tem muita gente que sai, vai fazer isso, depois se arrepende, porque São Paulo tem tudo e você vai para longe, às vezes não tem. Mas eu gostaria de experimentar isso de maneira cotidiana, assim, de falar assim, puxa, eu posso ficar aqui parado, observando a natureza, num lugar calmo, porque a gente vive uma loucura. São Paulo é uma loucura, né? Exato. Você, para se deslocar, você sofre, você, qualquer coisa né? O São Paulista fala assim, nossa, que legal, eu para ir daqui ali 40 minutos, putz, tá rápido, que beleza. Pô, não é rápido, né? Não é. Rápido é sair daqui, pegar o elevador e chegar 5 andares para cima, isso é rápido. Agora, andar de um endereço para o outro, e São Paulo é uma coisa muito desgastante. Eu acho que a gente, quem vive em São Paulo não tem a qualidade de vida de quem visita São Paulo. Você às vezes vive aqui e não consegue usufruir daquilo que São Paulo tem, porque você está sempre na correria, né? Então, o meu sonho é sair. Maravilha, maravilha, estou muito sensato. Parabéns aí pelas respostas, obrigado, né? Foi bem espontâneo. Convite, por nada, eu que agradeço, a honra é minha. Eu tenho certeza que esse programa aqui, esse podcast, vai ajudar a vida de muitas pessoas. Esse é o objetivo. Eu espero. Esse é o objetivo. Às vezes, eu tenho uma coisa comigo, vou falar assim por mim, eu não sei se é porque eu venho de família humilde, né? Simples, mas, por exemplo, eu já vi gente não ter um tratamento digno de depressão, sabe, com um terapeuta, porque não tinha condição de pagar
às vezes, uma consulta com um psicólogo, e às vezes a pessoa acabar piorando, e depressão é muito grave, a pessoa pode tirar a própria vida, né? E da mesma forma como eu sei que tem muita gente também que tem dificuldade com essa questão da visão, diabetes, enfim, Tem muita gente perdendo a visão por falta de acesso. De acesso todo e dia, tudo. toda hora. E quando eu trago um doutor renomado como o senhor aqui no programa, isso me deixa muito feliz, às vezes pela informação, sabe? Pela informação que você está passando, pelo conteúdo, pelo conhecimento, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho uma frase que eu falo assim: instrução liberta um povo. Eu venho de uma família humilde, simples, pela instrução eu consegui abrir alguns negócios, algumas empresas, hoje eu dou palestra, porque eu consegui ter acesso à instrução, sabe? O senhor é médico, formado pela USP, né? Teve instrução, né? E é outra vida, não tem nem comparação, né? Não tem. Isso realmente eu acho que falta mesmo, mas é aquilo que eu te falei, não existe interesse, pode até ter boa vontade de alguns, mas eu, sei lá, de certa forma, eu, com a experiência de 35 anos de vida profissional, eu não tenho muita esperança em ficar contando com aquilo que o governo vai fazer. Porque o governo, pelo menos a mim, nunca ajudou. Eu não sei se a população mais humilde se sente satisfeita com aquilo que tem, não é? Pode ser que sim. A simplicidade do nosso povo às vezes faz com que eles se sintam bem com o mínimo que o governo faz, mas eu não acho que a gente pode se conformar em ter um paciente que precisa de uma refração do exame para óculos, ele ter que ficar numa fila de 1 ano para passar em consulta. Isso eu acho assim absurdo, absurdo, e não era para acontecer. Claro. Em relação ao aspecto psicológico que você citou, da pessoa ficar deprimida, todas essas questões pelas quais a gente está passando, pressão de consumo, falta de atendimento do Estado, falta de conhecimento, falta de oportunidade de trabalho, tudo isso está levando o povo a ficar doente. Né? Então eu sempre brinco que são as profissões do futuro. Psicologia, psiquiatria na área médica e psicologia são profissões do futuro. Esse pessoal vai precisar ajudar muita gente, porque cada vez você vê mais gente dependente de medicação, você vê cada vez mais gente sofrendo. No consultório, na clínica diária, eu que sou oftalmologista, que eu sempre pergunto para o paciente: você faz algum tratamento de saúde? Para fazer um screening do tipo se o cara é diabético, hipertenso, tem colesterol, que são patologias que a gente pelo fundo do olho vê uma série de coisas. A grande, imensa maioria, eu estou para te falar que mais de 80% dos meus pacientes estão sofrendo de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Esse pessoal que mora aqui em São Paulo, pelo menos, está assim, né? Então é pressão de todo lado, né? A gente vive pressionado. Eu espero que futuramente as coisas melhorem, né? Exato. Dizem que para melhorar antes precisa piorar, né? Tomara que a gente já esteja no fundo do poço, que daqui para frente comece a melhorar. Né? Assim Deus escute. Isso aí. Realmente você falou pressão de consumo, né? É até cruel, né? Sabe? Cruel. É muito cruel isso. É muito cruel. Você fica sendo bombardeado por uma série de coisas. Se você não tem o discernimento, né? E aí, espero que um dia a gente possa estar no meio do mato, como o Dr. Tomás falou, né, olhando aquela visão, escutando o barulho dos pássaros. Tomara que sim. Maravilha, doutor, muito obrigado aí pela oportunidade. Maravilha. Pessoal, muito obrigado a você que assistiu. Mais uma vez aqui eu quero agradecer. Comenta, compartilha, dê o seu like, se inscreva no canal. Quero agradecer novamente a Multicast, quero agradecer ao Otimize Studios, ao Davi que fez aqui, que operou o podcast. Muito obrigado a todos. Tamo junto, pessoal. É nóis. Instrução liberta um povo. Tamo junto. Valeu.